Eu sou de uma cidadezinha bem pequena que fica aqui no sul de Minas. E apesar da rigidez dos meus pais na minha criação e de que também a gente nunca teve uma vida financeira assim lá, essas coisas, a nossa família sempre foi feliz, sabe? A gente tinha paz, sossego, respeito no nosso lar. Eu cresci dentro da igreja católica, inclusive eu tenho todos os sacramentos da igreja. Comecei a trabalhar muito cedo, se não me engano, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, porque eu sempre gostei de ter o meu dinheirinho para poder comprar as minhas próprias coisas, e eu nunca escolhi serviço, nunca tive medo de trabalho. Então, sabendo disso, uma vez o marido de uma vizinha nossa me chamou para trabalhar na casa deles. Segundo ele, a mulher dele que estava me convidando para trabalhar lá. É claro que eu aceitei. Eu fiquei toda feliz porque trabalhar, ganhar o meu dinheirinho ali perto de casa, né? Nossa Senhora, era mil maravilhas. A mulher desse homem, ela era professora e era para eu trabalhar na casa deles 3 vezes por semana. E assim eu fui, né? E nisso, a mulher dele trabalhava de segunda a sexta. Então, quando eram os meus dias de trabalhar lá, na parte da manhã ficava só eu e o marido dela sozinhos em casa. Conforme o tempo foi passando que eu estava trabalhando lá, o marido dessa professora começou a dar em cima de mim e eu fingia que não estava entendendo, não respondia, ignorava ele, e assim eu ia tocando o barco, como se diz a minha mãe. Só que um dia ele quase conseguiu fazer aquilo comigo à força. Foi assim, eu cheguei e eu tava limpando a casa como de costume, tava fazendo o meu serviço. Quando eu fui para limpar a sala, ele estava assistindo vídeos de conteúdos adultos, se é que você me entende. Eu assustei, fingi que não estava vindo, continuei fazendo o meu serviço. Só que quando eu fui limpar o corredor, ele tirou a parte dele para fora, ficou me mostrando e depois ele veio para cima de mim e me deu um beijo na boca à força. Naquilo eu dei um empurrão naquele cara asqueroso, falei para ele: sai daqui. Ele saiu, afastou de mim, ficou de longe, mas ele ficou me falando coisas absurdas que eu nem posso contar aqui. E ele não parou por aí. Quando eu fui lavar o banheiro, ele entrou atrás de mim e ele veio pra cima e ele ficou tentando tirar as minhas roupas à força. E eu pedindo pra ele parar, e ele não parava, e ele tentava arrancar a minha roupa. E teve um momento que eu fechei os olhos e eu pensei: meu Deus, eu não acredito que esse cara vai conseguir fazer isso comigo. E aí eu falei pra ele: olha, se você não parar, eu vou gritar e os vizinhos vão escutar e vão chamar a polícia. Então ele ficou com medo e me deixou em paz, e eu fui terminar de limpar a casa o mais rápido possível para poder voltar para casa. E aquilo, eu tava no ranço, no nojo daquele cara. A partir desse dia eu comecei a rezar, a pedir tanto a Deus para ele iluminar e colocar outro trabalho nos meus caminhos para eu poder sair daquele lugar. Foi quando a minha patroa, que eu trabalho para ela até hoje, me ligou e me convidou para poder trabalhar com ela. Imediatamente eu saí daquela casa e vim trabalhar com ela, que eu tô até hoje. Acontece que depois desse dia, parece que eu fiquei meio revoltada, eu não sei explicar, mas eu comecei a viver uma vida desregrada. Eu comecei a ficar com várias pessoas e olha só, eu não era assim. Eu tava com 17 anos quando eu comecei a ficar com outras pessoas, depois do que aquele cara tentou fazer comigo. Eu tive a minha primeira vez, né, perdi a minha virgindade
e comecei a ter uma vida íntima descontrolada, sabe? Totalmente sem regras, sem limite, sendo que eu, como uma pessoa cristã, eu sabia muito bem que aquilo estava errado. Eu tive um caso durante 3 meses com um cara casado, olha só, gente, eu que fui criada dentro da igreja, mas parece que eu queria descontar no mundo que aquele cara tinha tentado fazer comigo. Nisso eu tinha um amigo, já há muito tempo que a gente era amigo, que ele era apaixonado por mim. Ele tentava fazer de tudo para chamar a minha atenção. Ele fazia surpresa para mim, a família dele me adorava. Os meus pais também sempre foram apaixonados por ele, sempre foram a favor do nosso relacionamento. E assim, todo mundo sabia que ele era apaixonado por mim, todo mundo falava, só que parece que eu não percebia. Até que um dia, uma pessoa na qual eu confio muito chegou em mim e falou assim: olha, se eu fosse você, não perdi esse menino. Esse menino é de ouro e ele te ama de verdade. Gente, parece que essas palavras me deu um choque de realidade. Eu caí em si e eu pensei assim: poxa vida, como Deus me ama. Deus está me dando uma segunda chance de retomar os meus caminhos no qual eu fui criada, né? Retomar a vida que eu acredito, nos ensinamentos que os meus pais me passaram. Foi quando eu resolvi dar uma oportunidade para ele. Ele me pediu em namoro e a gente começou a namorar. Hoje eu tô com 20 anos de idade, cá estou namorando com o meu amigo. E eu não sei se ele é a pessoa certa para mim, se a gente vai ficar junto o resto da vida, mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta: para sempre eu vou ser extremamente grata a ele por ele ter me mostrado que eu sou uma mulher especial e que eu sou incrível e que eu, como cristã, não poderia continuar naquela vida desregrada que eu me meti. Então, o que eu quero deixar de reflexão para vocês com a minha história é que, se caso algum dia você passar por uma situação feita aquela que eu passei, por favor, não deixe que esses lixos, porque nem pode se chamar a pessoa daquela como pessoa, influencie na sua escolha, te tire dos seus caminhos certos, prejudique a sua vida. Não deixa, por favor.